Na primeira leitura de hoje, Deus promete ao profeta Jeremias que vai mudar a sorte do seu povo. Em meio a tanto sofrimento causado pela infidelidade, causado pelo pecado de Israel, Deus promete que mudará a sorte do seu povo. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Mas depois Deus diz que terá compaixão do seu povo. A cidade ressurgirá das suas ruínas. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Deus fere o seu povo para curá-lo de sua cegueira, de sua obstinação no pecado. Deus castiga e salva, corrige, educa o seu povo. E ontem nós ouvimos o relato da multiplicação dos pães, e logo depois da multiplicação dos pães, Jesus fica despedindo as multidões, vai orar a sós, enquanto isso os discípulos atravessam o lago, o mar da Galileia, e ele vem no meio da noite. O vento era contrário, a barca era agitada pelo vento. Jesus caminha sobre as águas. Na Bíblia, o mar simboliza o mal e a instabilidade deste mundo. Por isso o livro do Apocalipse diz: novos céus, nova terra, e o mar já não existe, porque o mar simboliza justamente as forças do mal, a instabilidade deste mundo, e Jesus vai caminhando sobre o mar, ou seja, ele tem domínio sobre o mal. E ele faz Pedro caminhar sobre as águas também. Enquanto Pedro mantém os olhos fixos em Jesus, mas Pedro afunda na medida em que ele sente o vento e deixa de estar atento em Jesus, no momento em que ele se distrai, no momento em que ele se dispersa. No cântico do Magnífica Maria diz: os soberbos se dispersam. Então, quando nós nos dispersamos, quando nós nos distraímos, perdemos o foco, deixamos de manter os olhos fixos em Jesus e estamos atentos a outras coisas, nós afundamos. Nós vamos sucumbindo ao mal, vamos sucumbindo à instabilidade, ao medo, às incertezas. A palavra de Jesus para eles é também para nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. É Jesus, aquele que venceu o mundo. Pedro, afundando, clama ao Senhor e diz: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para que ele não afunde. E aquele fato produz a fé no coração dos discípulos, que se prostram diante dele
e dizem verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Mas nós sabemos que eles já tinham visto Jesus realizar tantos sinais, tinham acabado de ver a multiplicação dos pães. A fé deles ainda era uma fé vacilante, uma fé imatura, frágil, como uma pequena chama que o vento apaga facilmente. Depois que a chama cresce, depois que o fogo se espalha, então o vento espalha o fogo, o vento faz aumentar o fogo. Mas enquanto a chama ainda é pequena, ela precisa ser protegida, escondida do vento, senão o vento a apaga. Assim era a fé dos discípulos, e muitas vezes é assim também a nossa fé. Se é pequena, o vento a apaga. Se ela é grande, o vento só faz crescer o fogo, só faz aumentar o incêndio. Apesar de terem visto tantos sinais, a fé dos discípulos ainda era vacilante, era frágil. Depois desse fato, ainda tantas vezes, eles terão dúvidas, eles terão medo, eles terão receio. Mas Jesus vai pacientemente corrigindo, ensinando, até que a fé deles se torne uma fé robusta, como será depois da ressurreição, como será depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, e eles, sem temor, com desassombro, com ousadia, vão pregar o Evangelho e enfrentar os riscos de serem apóstolos de Jesus. Então peçamos a Ele que a nossa fé cresça sempre mais, para que se torne autêntica, robusta, uma fé que cresce com o vento, uma chama que cresce com o vento, uma fé que cresce com as adversidades, que não se apaga diante das contrariedades. Amém.